Tirania de Aço capítulo 991. Um dia comum no Reich, um homem idoso estava sentado em uma sala de aula pertencente à Universidade de Viena, com uma expressão confusa em seu rosto envelhecido. Ao longo de toda a sua vida, ele estudou a arte da alquimia na Universidade de Oxford, onde esteve entre seus professores mais honrados. No entanto, após sua derrota esmagadora nas mãos do Império Alemão, que viu todo o seu exército obliterado em questão de minutos, o reino da Inglaterra havia entrado na esfera de influência alemã como nada mais que uma marionete do Reich. Como resultado, esse velho professor foi enviado para a Universidade de Viena na tentativa de descobrir quais segredos o povo alemão guardava em seus salões sagrados de ensino superior. Atualmente, o homem estava sentado em uma sala de aula onde estava sendo ministrado o curso rotulado como Química 101. Nesta classe havia um bando de jovens de 22 anos de olhos brilhantes, recém-saídos do serviço militar. Esses jovens, como todos os que frequentavam essa prestigiada universidade, formariam a espinha dorsal das futuras atividades acadêmicas do Reich. Naturalmente, tendo aprendido os fundamentos da ciência com o robusto sistema educacional que o Kaiser havia estabelecido, esses jovens entenderam cada palavra que o professor falava e rapidamente fizeram suas anotações. Ao comparar-se com esses alunos que aos seus olhos não passavam de crianças, o velho sentiu-se um peixe fora d'água. Ele passou a vida inteira perseguindo o campo da alquimia, apenas para perceber que tudo era um absurdo total. A química e seus fundamentos básicos abalaram completamente a realidade do velho alquimista. Atualmente, a aula estava sendo ministrada sobre os fundamentos da estrutura atômica, algo que o alquimista dificilmente poderia compreender. Como professor da Universidade de Oxford, que existia séculos antes, qualquer universidade alemã havia se espalhado neste mundo. O velho veio para esta escola com uma atitude arrogante. No entanto, depois de passar um único dia ouvindo os palestrantes alemães, o velho alquimista percebeu quão tolo ele havia sido. Enquanto rabiscava suas anotações, o velho não pôde deixar de questionar as informações que estava escrevendo. As palavras usadas neste curso podem muito bem ser antigos hieróglifos egípcios, já que ele não conseguiu decifrar seu significado nem um pouco. Vendo que estava ficando para trás, Nigel se sentiu compelido a fazer a pergunta em sua mente, o que ele fez levantando a mão. Ao ver que o convidado da Inglaterra tinha uma pergunta, o professor alemão, que tinha menos da metade da idade do velho, tinha um sorriso presunçoso no rosto enquanto o chamava. Professor Nigel Bradshaw da Universidade de Oxford, não é? Você tem algo a acrescentar? Todos os olhos se voltaram para o velho e suas costas curvadas enquanto os estudantes alemães sussurravam e riam às suas custas. Cada palavra dita era misturada com arrogância, algo que Nigel achava difícil de suportar. Finalmente, depois de vários momentos de sussurros desajeitados, o velho levantou-se de seu assento e falou as palavras que encheram sua mente. O que exatamente é esse átomo de que você vive falando? Imediatamente, toda a turma caiu na gargalhada, enquanto os alunos alemães zombavam abertamente do velho professor de inglês em sua língua nativa. Com o levantar da mão do professor alemão, silenciaram-se de repente. O professor alemão tentou manter uma fachada amigável, mas no fundo ele tinha apenas desprezo pelo velho tolo que ousara entrar em sua sala de aula sem ter nem mesmo um conhecimento básico de ciência no nível do ensino médio. Naturalmente, sua resposta foi tão arrogante, se não mais, do que os alunos que zombavam abertamente do professor de inglês. Senhor, eu acredito que seria melhor se você gastasse o seu tempo em um curso menos avançado. Se você nem mesmo sabe o que é um átomo, então eu temo que você não esteja apto para estudar em nossa prestigiada universidade. Eu sou certeza de que uma de nossas muitas escolas secundárias ficaria feliz em educá-lo nos fundamentos da física e da química. Nigel ficou atordoado em silêncio. Nunca antes ele pensou em seus sonhos mais loucos que seria ridicularizado na sala de aula de uma universidade estrangeira. No entanto, com a observação grosseira do professor alemão, foi exatamente isso que aconteceu. Na cidade de Königsberg,
Uma jovem elegantemente vestida estava sentada em um consultório médico com seu filho no colo. A menina estava em seus anos de formação e tinha um sorriso largo no rosto enquanto brincava com os brinquedos deixados no saguão para seu entretenimento e dos outros pacientes. De repente, a porta se abriu e uma enfermeira apareceu com uma prancheta na mão. Ela gritou para o saguão com um único nome: Mônica Wagner? A mãe imediatamente agarrou seu filho e guardou o brinquedo de volta de onde veio, antes de caminhar em direção à enfermeira com uma expressão bastante nervosa no rosto. Seríamos nós. A enfermeira tinha visto tal visão muitas vezes para contar e, portanto, tinha um sorriso reconfortante ao entregar a prancheta à mãe, dando-lhe um breve resumo sobre o que aconteceria em breve. Basta preencher as informações de sua filha e imunizá-la em questão de minutos. A mãe estava obviamente ansiosa. Como alguém que havia sido imunizado, ela sentiu como se enfiar uma agulha hiperdérmica no braço de sua filha fosse um pouco excessivo. No entanto, o Kaiser havia decretado que todas as crianças deveriam ser imunizadas contra certas doenças, como varíola, poliomielite, sarampo e várias outras. Assim, ela não teve escolha a não ser preencher o formulário sobre as informações pessoais e histórico de saúde de sua filha. A menina seguiu a mãe até a sala do médico, onde aguardaram a chegada dele. Não demorou muito e o pediatra chegou com um largo sorriso no rosto. Então esta é Mônica. Ela cresceu desde a última vez que a vi. Bem, vou fazer isso rápido para que você não perca mais tempo. Depois de dizer isso, o homem pegou a vacina contra o sarampo e segurou o braço da menina. Havia um pouco de medo nos olhos da garota ao ver a agulha vindo em sua direção, mas ela não resistiu. Em vez disso, ela olhou para a mãe com um olhar suplicante, mas a mulher simplesmente respondeu à filha com um tom derrotado: Mônica, seja uma boa menina e fique quieta para o médico. Assim que terminarmos aqui, a mamãe vai te levar para tomar um sorvete. Ao saber que estava recebendo uma guloseima depois disso, Mônica desviou o olhar da agulha, que se aproximava rapidamente de seu braço, e cerrou os dentes. Mesmo sem perceber, a agulha entrou em sua carne e a vacina foi distribuída em sua corrente sanguínea. Quando Mônica olhou para trás, a agulha já havia sido recuperada onde o médico a descartou adequadamente. Com um sorriso amigável, ele entregou um pirulito para a garota antes de elogiá-la por sua bravura. Mônica é muito corajosa. Aqui está um pirulito como recompensa pela sua coragem. Ao ver o doce, um largo sorriso se formou no rosto da menina, pois ela havia se esquecido completamente da vacina que acabara de tomar. Terminada a consulta, a mãe suspirou aliviada e conversou brevemente com o médico sobre o próximo check-up da menina antes de deixar o hospital. Para o Império Alemão, ocorrências como essa eram comuns e, com o robusto sistema público de saúde instalado, os pais das crianças não precisam se preocupar com os gastos. Afinal, aos olhos de Berengário, a saúde era uma necessidade da vida, e o povo não deveria ser cobrado por tais serviços. Um grupo de garotos do ensino médio caminhou pelas ruas de Kufstein em seus uniformes. Terminadas as aulas, eles decidiram ir para a cidade onde poderiam se divertir de alguma forma antes de finalmente voltar para casa à noite. No entanto, o trio não conseguia concordar facilmente sobre o que fazer naquele momento e, portanto, estava debatendo sobre como passar a tarde. Cara, acho que a gente deveria ir ao cinema. Tem um filme novo que saiu recentemente chamado Frankenstein. Duvido que algum de vocês consiga assistir sem urinar nas calças. No entanto, outro dos amigos discordou imediatamente desta proposta e apresentou as suas próprias ideias. Na cara, dane-se isso. Devíamos ir ao carnaval. Ouvi dizer que está de volta à cidade. Pense em toda a diversão que poderíamos ter lá. Jogos, prêmios, comida. Quem precisa de cinema quando temos essa opção? O terceiro garoto, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, foi rápido em descartar ambas as ideias enquanto falava sobre algo que os outros dois haviam negligenciado. Ei, não há uma luta na grande Kufstein Arena hoje à noite. Por que não vemos se conseguimos alguns ingressos? Se não, podemos sempre ir até a taverna local e assistir lá.
Inferno, eu poderia vá para algumas asas quentes agora. O que vocês dizem? Imediatamente ao ouvir essa opção, os outros dois meninos desistiram de ir ao cinema, ou ao carnaval, e acenaram com a cabeça em concordância. Porém, antes que pudessem falar, uma voz feminina os interrompeu. Essa é a melhor ideia que ouvi a noite toda. Vocês, rapazes, se importam se nos juntarmos a vocês? Ao ouvir isso, o trio olhou em volta e viu três meninas mais ou menos da idade delas, vestidas com uniformes de uma escola diferente. Dois dos três meninos instantaneamente ficaram nervosos quando viram as meninas se aproximarem deles com tanta ousadia. Quanto ao garoto que sugeriu assistir à luta, ele tinha um sorriso confiante no rosto ao se aproximar da líder das três garotas. Claro, eu não me importo, mas seus pais não vão se preocupar se você não voltar para casa antes de escurecer. A adolescente respondeu com uma expressão igualmente confiante enquanto cruzava os braços. Vou apenas dizer ao papai que eu estava na casa de um amigo. No entanto, não pense que só porque estamos nos juntando a você, você pode tirar vantagem de nós. Se alguma coisa acontecer, farei com que você assuma a responsabilidade. O menino apenas riu quando ouviu isso e acenou com a cabeça antes de responder à provocação da menina. Eu posso aceitar esses termos. Afinal, eu não me importaria de ter uma garota tão bonita como você como minha esposa. Ao ouvir isso, a garota corou e desviou o olhar por um momento, antes de agarrar o braço do garoto e segui-lo até a grande Kufstein Arena junto com seus amigos. Tirania de Aço capítulo 992. Um esquema desonesto. Enquanto Berengar passava o fim de semana em Viena, entretendo os líderes mundiais, Linde trabalhava arduamente na cidade de Kufstein. Não foi fácil negociar uma deserção de alto nível. Para mim, mudar de lado e aprender a espionar Itami com competência seria uma das tarefas mais difíceis das quais o espião mestre Ruivo já havia participado. Naturalmente, ela mesma não poderia se envolver. No entanto, Linde tinha um peão muito poderoso, alguém que seria capaz de convencer Minha a ficar do lado do Reich. Desde que ela foi capturada pela primeira vez, a princesa Joseon, sem saber, começou a desenvolver sentimentos pelo agente alemão responsável por seu interrogatório. Depois de informar Minha sobre a morte de sua família, o agente Friedrich Ziegler acompanhou a mulher por algum tempo, garantindo que ela recebesse o conforto de que precisava antes de finalmente retornar ao quartel-general da inteligência imperial alemã, onde o agente veterano se ajoelhou diante do Kaiserin e baixou a cabeça como se fosse o mais obediente dos cães. Linde nem prestou atenção ao homem enquanto examinava o relatório em suas mãos. Para ela, era natural que seus agentes se ajoelhassem diante dela. Este era um nível de respeito que nem mesmo Kaiser tinha por seus soldados. Porque os homens da inteligência imperial inclinaram a cabeça e se ajoelharam diante de seu chefe de maneira tão submissa. Porque ela era sem dúvida o ser humano mais aterrorizante do planeta. Se eles acidentalmente olhassem para a mulher com a luxúria, ela os cegaria por seus pecados. Ou assim diziam os rumores. Na verdade, nenhum agente havia sido punido com tanta crueldade, mas nenhum homem foi tolo o suficiente para testar a paciência do diretor. Todos sabiam o quanto Linde amava o marido. A devoção que ela mostrou a um homem era quase fanática. Qualquer homem que olhasse para ela com luxúria estava praticamente a contaminando, algo que ela nunca permitiria. Na verdade, em toda a inteligência imperial alemã, Linde praticamente se tornou uma deusa, adorada por seu próprio culto de devotos. Um ídolo, para nunca ser manchado com pensamentos impuros. Se o agente Ziegler olhasse para ela da maneira errada, ele teria que lidar com mais do que alguns dos admiradores furiosos da mulher. Assim, ele estava suado em bicas enquanto mantinha a cabeça baixa. Nunca antes em sua vida havia sido agraciado com a presença do diretor. Agora, ajoelhado diante dela, ele não ousava nem falar com medo de perturbá-la. Depois de vários minutos de intenso silêncio, Linde finalmente suspirou antes de jogar a pasta de lado, como se seu conteúdo a tivesse desinteressado. Depois de fazer isso, uma expressão severa apareceu em seu rosto impecável enquanto ela repreendia o homem por sua falta de esforço.
Disseram-me que é muito provável que um de seus prisioneiros tenha desenvolvido sentimentos por você. Não é nenhuma surpresa, afinal, você é um homem relativamente bonito, e uma garota experiente como minha está fadada a se apaixonar por um rosto bonito, especialmente aquele que a trata bem. Esta é realmente a razão pela qual escolhi você para interrogar a princesa Joseon. Bem, isso e suas aparentes tendências psicopatas. No mínimo, sei que aconteça o que acontecer, você nunca se apegará à mulher. Então me responda, Friedrich, quão certo você está de sua capacidade de encantar-me ainda mais? Suor frio escorria da testa de Friedrich enquanto ele contemplava uma resposta precisa para esta pergunta. Ele temia que, se perdesse uma única porcentagem, seria o fim de sua carreira. Depois de alguns momentos, ele falou com uma voz quebrada. Eu tenho 99% de certeza de que posso fazer minha se apaixonar por mim. Na verdade, agora, em seu estado deprimido, ela é certamente mais vulnerável a tal coisa. No entanto, perdoe-me por pedir a Deus, diretor, mas que finalidade teria tal esquema? Um leve sorriso de escárnio apareceu nos lábios de Lindy quando ela ouviu o deslize do agente. Naturalmente, ela estava ciente do culto à personalidade que se formou ao seu redor. Na verdade, ela não se importava com o que seus devotos a chamavam pelas costas. Afinal, a única mulher adequada para ser São Berengário, a alma gêmea do abençoado, era uma deusa. No entanto, ela nunca quis ouvir tal falta de profissionalismo pessoalmente. Após uma consideração cuidadosa, Lindy finalmente decidiu ignorar esse deslize e simplesmente deu uma palestra ao homem sobre suas responsabilidades. Eu quero que você faça minha se apaixonar perdidamente por você, que ela fará tudo o que você disser sem questionar. Uma vez que ela esteja enfeitiçada, eu quero que você lance a ideia de trabalhar para a inteligência imperial. Eu quero que ela espie a Imperatriz Tamir para nós. Se ela resistir a tal sugestão, quero que você assegure a ela que estará ao seu lado como seu único meio de contato. Assim que ela concordar, vou treiná-la adequadamente na arte da espionagem antes de vendê-la de volta ao Japão. Tenho certeza que isso não será um problema para você, não é? O agente Zegler balançou a cabeça freneticamente. Havia uma notável sensação de ansiedade escrita em seu rosto, mas não por causa de suas ordens. Pelo contrário, por causa do olhar frio que Lindy estava dando a ele. Depois de tomar alguns momentos para encontrar sua coragem, ele finalmente falou de acordo com os termos que lhe foram apresentados. Não. Sem problemas. Garanto que seguirei suas ordens ao pé da letra. A expressão severa de Lindy se transformou em um sorriso caloroso ao ouvir essas palavras, um sorriso que era mais do que suficiente para derreter até o coração do assassino mais frio. O agente Zegler olhou para a bela expressão por um único momento, antes de curvar a cabeça mais uma vez, com medo de continuar a olhar para a aparência impecável da mulher por um único segundo a mais do que a sedutora ruiva roubaria sua alma. A expressão de pânico do homem fez com que o lindo sorriso de Lindy se transformasse em um sorriso sádico enquanto ela balançava a cabeça 3 vezes em aprovação. Somente depois que o silêncio prevaleceu na sala por alguns momentos, ela se dignou a agraciar o homem com sua voz celestial. Ótimo. Então não vou prendê-lo por mais tempo. Se você tiver alguma complicação com sua tarefa, relate ao seu superior direto. Tenho certeza de que não preciso lembrá-lo sobre as consequências de desperdiçar meu precioso tempo. O agente Zegler imediatamente acenou com a cabeça e organizou seus pensamentos antes de sair da sala. Quando ele saiu, ele deu um último olhar para a diretora, que imediatamente voltou para sua papelada, como se a discussão não afetasse nem um pouco. Com um suspiro de alívio, o agente saiu do quartel-general, só deixando seus pensamentos escaparem de sua boca quando soube que ninguém o estava ouvindo. Uma mulher tão assustadora. Nunca saberei como Kaiser conseguiu domá-la. Freewebnovel.com. Quanto a Lindy, continuou a cumprir o seu trabalho, até que o sol começou a se pôr, de onde saiu do seu escritório, e voltou para casa. Embora seu amado marido não estivesse lá para recebê-la,
4 de seus 5 filhos adoráveis estavam. Ver seus sorrisos transbordantes era o suficiente para encher a mulher de uma alegria que só uma mãe poderia realmente experimentar e, assim, permitir que ela relaxasse após um dia estressante de trabalho. Tirania de Aço Capítulo 993 Formação do Império Indiano Tirania de Aço Quando os acordos de Viena chegaram ao fim e, ao fazê-lo, inauguraram uma nova era de relações humanas, também ocorreu outro evento de mudança mundial do outro lado do mapa. Nas selvas da Birmânia, a 12ª Divisão Panzer, junto com o exército de Anandpur, invadiu o território mais oriental do Império de Bengala e trouxe a população local sob seu calcanhar. Ao contrário da época em que as tropas de Bengala entraram nas selvas da Birmânia, onde começaram a cometer inúmeras atrocidades, não houve grande ato de derramamento de sangue desta vez. Na verdade, os soldados alemães foram excepcionalmente gentis com os nativos da região, entendendo muito bem como eles foram tratados no passado por seus conquistadores anteriores. O que só poderia ser descrito como uma celebração ocorreu quando as forças combinadas dos impérios alemão e Anandpur varreram as ruas e livraram a Birmânia de qualquer presença de Bengala. Quando o povo percebeu que havia sido libertado, saudou os soldados aliados de braços abertos. A guerra pela Índia, um conflito que já durava há algum tempo, havia chegado ao fim. Naturalmente, essa notícia foi transmitida ao rei com a mesma rapidez com que ocorreu. Quando Berengar soube dessa notícia, ele estava em uma taverna local com os outros líderes mundiais. Um membro da Leibgarde de Berengar entrou na instalação e relatou as palavras ao seu Kaiser em um leve sussurro. Ao ouvir a boa notícia, Berengar pediu outra rodada para ele e seus convidados. Pouco antes de todos tomarem um gole, ele se levantou e anunciou sua vitória aos governantes dos impérios mais poderosos do mundo. Tenho boas notícias para discutir com todos vocês. Enquanto falamos, o último bastião da resistência de Bengala na Ásia caiu. A guerra acabou e, por causa desse fato, agora proclamo diante de todos vocês que Darya Tomara não é mais o imperador de Anandpur, mas de toda a Índia. Darya ficou chocado ao ouvir esta notícia. Embora ele soubesse que qualquer dia o império de Bengala ou o pouco que restava dele cairia. No entanto, agora que o dia finalmente havia chegado, ele estava achando um pouco difícil de acreditar. Surpreendentemente, para ninguém além do próprio Darya, todos os outros monarcas que estavam sentados ao lado do homem lhe deram seus parabéns. Afinal, uma Índia unificada permitia muitas oportunidades comerciais entre seus impérios. Apesar de suas palavras de elogio a Darya, muitos dos monarcas olharam Berengário com inveja, plenamente conscientes de que este império recém-formado com potencial ilimitado não passava de uma marionete do rei e seu astuto Kaiser. Foi só depois que as coisas se acalmaram que Berengário fez uma pergunta a Darya que o homem não havia considerado. Então me diga, Darya, você vai proclamar a formação de seu novo império aqui em Viena, ou vai esperar para fazer o anúncio até voltar para casa? O jovem imperador olhou para o homem, que em muitos aspectos havia sido seu pai adotivo, com uma pitada de suspeita em seus olhos. Ele não havia recebido muito treinamento sobre como se tornar um governante eficaz. Na verdade, tudo o que ele realmente aprendeu foi como ser um fantoche excepcional. No entanto, se Berengário estava fazendo essa pergunta, ele claramente tinha segundas intenções. Assim, Darya foi forçado a pensar sobre isso com clareza, o que ele fez por vários momentos de silêncio constrangedor. Enquanto refletiam sobre o assunto, todos os outros monarcas trocaram olhares entre os dois homens, imaginando o que o menino escolheria. Todos sabiam o significado por trás do ato de anunciar a formação do Império Indiano dentro da cidade de Viena. Darya foi convidado pelo rei para uma conferência internacional de paz e, enquanto ele estava fora, suas forças saíram vitoriosas em uma campanha contra o exército de um criminoso de guerra condenado. Embora os monarcas tivessem tecnicamente terminado seu trabalho mais cedo, os acordos de paz de Viena duravam oficialmente todo o fim de semana. Anunciar a formação de um império durante esta conferência foi uma forte declaração de compromisso com os ideais sobre os quais este tratado foi fundado.
Foi também, em certo sentido, um reconhecimento simbólico do papel do Império Alemão na formação desse novo Estado indiano unificado. Enquanto Daria ficou sentado em silêncio pensando em como deveria proceder, Berengar bebeu um gole de sua bebida com um sorriso presunçoso no rosto bonito. Na verdade, ele já sabia como Daria responderia, mesmo que o próprio menino não percebesse. Berengário não apenas tinha o olho de Horus, que mostrava as emoções ocultas de alguém em relação a ele, mas também era um mestre da manipulação e um excelente juiz de caráter. Simplificando, desde o momento em que Berengar enviou suas forças para a Índia, ele planejou que esses dois eventos convergissem aproximadamente ao mesmo tempo. Tudo para este exato momento. Após vários momentos de silêncio constrangedor, Daria suspirou e forçou-se a sorrir ao responder afirmativamente à pergunta de Berengário. Seria uma honra anunciar a formação do meu novo império aqui em Viena, supondo que você esteja disposto a aceitar isso. Berengar riu levemente antes de segurar Daria no ombro, em parte para mostrar sua aprovação às ações do menino, mas também como um sinal de domínio diante de todos os outros grandes líderes mundiais. Com uma expressão satisfeita no rosto, Berengar disse as palavras que Daria já esperava. Meu amigo, a honra é toda minha. Depois de dizer isso, Berengar, Daria e os outros líderes mundiais desfrutaram de uma noite na cidade de Viena, comemorando tudo que haviam conquistado naquele dia. No dia seguinte, os líderes mundiais se reuniram na prefeitura de Viena mais uma vez, onde, diante de uma grande audiência de jornalistas de todo o Reich, fizeram um grande anúncio. Berengar ficou ao lado de Daria enquanto ele falava com eloquência as palavras que dariam início a uma nova era da política indiana. Na noite passada, o último remanescente do exército de Bengala se rendeu à coalizão de tropas alemãs de Anandpur. Com isso, a guerra pela região chegou ao fim e gostaria de anunciar formalmente a unificação do subcontinente indiano sob o Império Anandpur. Como não somos mais apenas um pequeno estado na porção noroeste do subcontinente indiano, mas agora abrangemos toda a região, anúncio a formação do Império Indiano, a ser governado pela dinastia Tomar a partir de hoje, até o fim dos dias. Garanto a todos que trabalharem duro ao lado do Kaiser Berengar von Kufstein para garantir que as relações entre a Índia e o Reich sejam bem mantidas. Obrigado a todos por seu tempo. Com isso dito, o Império Indiano foi oficialmente formado, e Daria era agora o governante do maior e mais poderoso fantoche de Berengário, que ele pretendia mobilizar contra os japoneses quando a hora da guerra finalmente chegasse. Quanto à forma como a Índia se desenvolveu, como todos os seus aliados, Berengar pretendia transformá-la de um estado feudal em um pico de civilização pré-industrial. Os militares, é claro, seriam bem financiados e fornecidos pelo Reich com um nível de tecnologia equivalente ao do Reino Joseon e do Império Majapahit, se não ligeiramente superior. Nos próximos dias, Berengário trabalharia lado a lado com Daria para reformar o exército indiano e introduzir reformas agrícolas em todo o império recém-estabelecido. Ele também tinha planos de contrabandear plantas de chá da dinastia Ming para a Índia, para que pudesse produzir seu próprio suprimento de uma substância tão valiosa em terras de propriedade alemã. Afinal, se havia um bem de luxo que carecia de produção doméstica em Berengário, era o chá. Algo que muitos de seus cidadãos começaram a gostar tanto, se não mais, do que o café. Pensando nisso, Berengário pretendia ocupar para si uma parte do mercado, o que já era possível com a formação do Império Indiano. Quanto a Daria, ele ficaria dentro das fronteiras do Reich por mais alguns dias, visitando Kufstein e sua amada irmã. Mal sabia o imperador indiano que seu homólogo alemão já havia engravidado sua querida irmãzinha. Um fato que causaria bastante preocupação na mente do homem quando ele soubesse disso. Quem era o Kaiser, senão o homem mais astuto e manipulador que já andou na Terra? Para a princesa indiana entrar no harém do homem e carregar seu filho, isso significava apenas uma coisa, que Berengar von Kufstein tinha a intenção de colocar sua própria prole no trono indiano, que Daria havia estabelecido recentemente. Ao entender esse fato, Daria ficaria profundamente preocupado com seu futuro.
Tirania de Aço capítulo 994 Uma linhagem para governar a todos. No meio do refeitório da Academia de Guerra Aérea Alemã, uma bela jovem loira estava sentada sozinha enquanto olhava para o conteúdo contido em um dos tabloides mais populares do país. Uma imagem dela sentada na garupa da motocicleta do príncipe alemão estava estampada na primeira página, junto com uma manchete escandalosa. A princesa da Baviera é o novo acessório do príncipe Hans. Foi necessário um esforço significativo da parte de Anne para não fazer cara feia para esse pedaço de lixo. No entanto, ela manteve um rosto bonito, embora severo, enquanto esperava a chegada do namorado. Afinal, a última coisa que ela precisava era estar carrancuda quando Hans finalmente se sentou ao lado dela. Apesar de sua fachada, no momento em que Hans chegou à mesa com uma bandeja nas mãos, ele imediatamente percebeu que Anne estava de mau humor e, portanto, ele rapidamente perguntou o que a havia deixado tão zangada. Anne, o que há de errado? A princesa da Baviera permaneceu em silêncio e, em vez disso, entregou o tabloide ao menino, o que rapidamente o fez sorrir. Uma expressão confiante estava no rosto bonito, mas jovem de Hans, enquanto ele consolava sua garota. É isso? E daí? Isso não é uma coisa boa? Agora que as notícias sobre nosso relacionamento estão se espalhando, aquele saco gordo de merda vai aparecer para manipular a mídia para expor seu comportamento pecaminoso. Assim que tudo o que ele fez estiver aos olhos do público, príncipe da Saxônia ou não, ele estará em maus lençóis. Anne simplesmente suspirou enquanto assentia com a cabeça. Ela entendeu que isso, sem dúvida, ajudaria a expor a crueldade de seu noivo e, ao fazê-lo, poderia realmente tirá-la do noivado que seu pai havia imposto a ela. No entanto, ela ainda criticou a manchete e foi rápida em expressar suas queixas. Isso é tudo o que eu sou para você? Apenas uma peça lateral? Surpreendeu o jovem príncipe que a mulher tivesse se ofendido com o que era claramente uma manchete lasciva destinada a atrair o público com um rápido olhar. Mesmo assim, havia uma clara expressão de descontentamento no rosto de Anne, o que fez com que Hans segurasse sua mão e a confortasse com suas palavras. Claro que não. Eu já disse a você, uma vez que meu noivado com aquela cadela for desfeito, terei prazer em aceitar sua mão em casamento como uma de minhas esposas legítimas. Não sou como meu pai. Não tenho intenção de manter várias amantes apesar de ter 4 esposas. 5 mulheres são mais do que suficientes para eu ser feliz. Se Anne tivesse crescido na geração anterior, ela teria achado essa afirmação ridícula. No entanto, ela foi criada em sua maior parte na sociedade polígama que Berengário havia criado. Como resultado, a ideia de um homem ter várias esposas era tão normal para ela quanto tomar café da manhã todas as manhãs. Quanto ao conceito de amantes ou concubinas, como quer que se chame, não era exatamente uma prática normal no Reich. No entanto, como Kaiser, Berengar podia fazer o que quisesse. Por isso manteve algumas mulheres ao lado. Isso foi algo que Hans criticou, acreditando que essas mulheres, além de sua tia Henrietta, não mereciam o tempo e a energia de seu pai. Na verdade, Hans suspirou em lamento quando pensou na ideia de seu pai arranjar outra amante, sobre o qual ele não pôde deixar de expressar seus pensamentos. Ouvi dizer que meu pai levou outra beldade estrangeira para seu harém. Desta vez, era a princesa da Horda Dourada. Aparentemente, fazia parte de suas negociações com ela que ela tivesse um filho dele. Não posso deixar de pensar que meu pai pretende colocar sua própria prole em todos os principais tronos do mundo. Anne zombou dessa observação. Seu primeiro instinto foi negar, francamente, porque era ridículo. No entanto, quando ela pensou sobre isso com mais clareza, Berengar havia tomado esposas e concubinas de todo o mundo. O sultão de Al-Andalus era seu próprio filho, e o herdeiro do trono de Bizâncio era outro de seus filhos. Não seria exagero dizer que, com a quantidade certa de intrigas, o futuro imperador da Índia também seria filho de Berengar. O mesmo poderia ser dito para o Império Majapaite. Agora a princesa da Horda Dourada também caiu nas garras do homem. Após uma inspeção mais aprofundada,
Todos os pequenos reinos da Europa tinham pelo menos uma de suas princesas noiva de um dos filhos de Berengar. Aqueles que não o fizessem seriam realmente governados por um dos príncipes alemães quando finalmente atingissem a maioridade. Depois de vários momentos de silêncio constrangedor, Anne olhou para Hans com uma expressão estupefata. Ela mal podia acreditar, mas quanto mais pensava nisso, mais essa teoria se tornava verdadeira. Ela só conseguiu balançar a cabeça e suspirar antes de expressar seus pensamentos sobre o assunto. Seu pai é verdadeiramente insondável. Tal esquema é quase impossível, e ainda assim em 100 anos todos os reinos e impérios deste mundo serão governados por membros da dinastia de seu pai. Se você não tivesse dito nada sobre isso, eu nunca teria já esperava. Hans zombou quando ouviu isso antes de mudar seu olhar para Anne. Havia uma expressão de medo em seus olhos enquanto ele murmurava seus pensamentos baixinho. Duvido muito que isso seja obra de meu pai. Há apenas uma pessoa neste mundo com a natureza astuta e lasciva para inventar uma conspiração tão grande, e essa seria minha mãe. Sem desrespeito ao meu pai, mas duvido que ele sequer pense em tal coisa sem que minha mãe sussurre em seus ouvidos. Quando Anne ouviu isso, ela não sabia como reagir. Ela não conseguia entender por que uma mulher iria querer que seu marido engravidasse outras mulheres. Na verdade, ela logo discordou da avaliação de Hans. Não, isso não faz sentido. O que Lindy possivelmente ganharia com tal coisa? Afinal, não são os filhos dela que governarão o mundo, mas os filhos de seu marido. Um sorriso amargo surgiu nos lábios de Hans enquanto ele balançava a cabeça em desacordo antes de argumentar. Quando ele fez isso, uma expressão de choque apareceu no rosto de Anne, assim como um rubor de vergonha. Você não conhece minha mãe muito bem, não é? Em primeiro lugar, a mulher pode ser incrivelmente mesquinha, possivelmente mais do que qualquer outra pessoa no planeta. Embora ela tenha sido elevada ao nível de imperatriz, ela nasceu como um conde humilde. Filha, não duvido nem por um segundo que ela tenha algum tipo de alegria doentia, vendo um homem que ela escolheu, deflorar e manchar aquelas nobres princesas, tomando-as como meras concubinas, ao invés de dar-lhes aliança de casamento que certamente receberiam com qualquer outro homem. Em segundo lugar, minha mãe é o que você pode chamar de Kukikian. Ela sente prazer em ver o homem que ama ter intimidade com outras mulheres. Na verdade, todo o Royal Harem é uma criação dela. Você não tem ideia dos níveis de degeneração a que meu pai chega com suas esposas e concubinas, e minha mãe é a mentora de tudo. Em terceiro lugar, e mais importante, minha mãe é extremamente devotada a meu pai. Ela o ama mais do que tudo neste mundo. Quero dizer, ela praticamente adora o homem como seu Deus. Naturalmente, por causa disso, ela não quer nada além de ajudá-lo a atingir seus objetivos da maneira que puder. Construir um império que durará 1000 anos é algo para o qual meu pai já estabeleceu as bases. Mas fazer desse império governar acima de todos os outros como a única superpotência do mundo. Isso requer um nível de estabilidade que só pode resultar de todos os líderes mundiais compartilhando uma linhagem comum. A linhagem do meu pai. Depois de ouvir tudo isso, Anne não conseguia mais olhar nos olhos de Hans. Ela sentiu como se tivesse aprendido mais sobre a mãe do menino do que jamais gostaria. E pensar que a deslumbrante bela Kaiserin que ela sempre admirou realmente tinha tal fetiche, era algo que ela nunca esperava. No entanto, depois de pensar nisso por algum tempo, Anne tinha uma pergunta em mente, que ela foi compelida a fazer. Sinto muito, mas como você sabe tudo isso sobre sua mãe? Anne simplesmente suspirou e balançou a cabeça antes de responder a garota com uma expressão derrotada no rosto. Sou um observador perspicaz. Vamos deixar por isso mesmo. Embora isso só criasse mais perguntas para a garota, ela decidiu deixar o assunto de lado, temendo que, se investigasse mais, descobriria algo ainda mais intenso do que já ouvira. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos,
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, solem irmãos.